Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. A verdade é que no meio desse tsunami de ferramentas novas, muita gente olha para qualquer coisa feita por inteligência artificial como se fosse automaticamente superior, mesmo quando o resultado é raso, genérico ou sem intenção. E isso levanta uma questão importante. Será que estamos confundindo velocidade com qualidade e hype com criatividade de verdade? Hoje a nossa conversa vai justamente nessa direção. Entender até que ponto a inteligência artificial está ajudando o processo criativo e até que ponto estamos superestimando o que ela realmente entrega. E para trocar essa ideia com a gente, eu convidei um cara que vem levantando discussões muito interessantes sobre senso crítico, percepção de valor e maturidade no uso da inteligência artificial dentro do design. Salve, salve, Éricles Batista. Salve, um abraço para você, Luan, para o pessoal que está assistindo a gente. Espero que o papo seja muito bom para todos nós, tá? Pô, legal, cara. Obrigado aí, Éricles, por ter topado bater esse papo com a gente, falar sobre esse assunto. Esse assunto é bem bacana e importante, né? Nos tempos de hoje, com muitas ferramentas, muitas coisas relacionadas com inteligência artificial que vem acontecendo dentro desse universo design, que vem gerando algumas dúvidas e, de fato, essas reflexões e questionamentos, né? Mas antes de a gente mergulhar sobre esse tema de fato, eu queria falar pra galera que tá nos ouvindo aí, deixar o seu like, ativar as notificações, compartilhar o link desse episódio pelas redes sociais, que é muito importante. Se for lá no Instagram, marca lá Papo de UX, marca o Éricles por lá também. No LinkedIn também marca a gente lá, Luan Matheus, Éricles Batista. Vai ser muito bacana a gente entender o que você tá achando deste episódio aqui. E se você quiser ajudar também a gente de forma monetária, tem a nossa chave de e-mail que é o pix@papodeux.com.br. No link da descrição deste episódio também tem o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que você pode baixar aí clicando no link que está disponível para você. Éricles, antes da gente falar mais sobre essa questão da inteligência artificial, trazer os pontos críticos, talvez falar um pouquinho sobre essa questão da bolha da inteligência artificial no design e outras disciplinas também, conta pra gente um pouco como que você começou a sua jornada profissional aí no design. Ótimo, bacana. Eu sou Éricles, então, eu sou de Salvador, Bahia, só que eu tô morando em Belo Horizonte. Estou morando aqui desde 2018, só que eu trabalho com design gráfico lá nos anos antigos de 2013, então quando era conhecido como arte finalista, né? Então eu já trabalhei em algumas gráficas, lugares que faziam panfletos, comunicação visual, camisaria, de tudo um pouco, tá? Só que aí em 2019 eu fiquei sabendo sobre uma área de experiência do usuário, que eu já tinha feito um desenho de um site, mesmo sem conhecer sobre toda aquela dinâmica, né? Aquelas especificidades do desenho de interface. E eu vi que dava para trabalhar com isso. Existia uma área chamada UX UI. Em 2019 eu fiz a migração. Fiz um curso do Khan Academy na época e desde ali eu comecei a atuar profissionalmente apenas como UX UI. E tô aqui desde então. Né? Que legal, Éricles. Então você começou aí como algumas pessoas, né? Eu diria até muitas pessoas, primeiro com o design gráfico, tudo. A parte de camisetaria, como você comentou também. Então, essa sua experiência, eu sempre comento com a galera que o que eu observo hoje, né? Até trazendo um pouco antes. Muitas pessoas que entram dentro do design, desse universo de UX, acabam que não passam, às vezes, pela parte do design gráfico. E eu sinto, às vezes, um pouco de dificuldade das pessoas entenderem como, por exemplo, a diferença entre cores RGB, CMYK, que é a base e os fundamentos do design, sabe? E é sempre bacana quando a maioria das pessoas que eu troco ideia aqui, que vem mais das antigas, assim, e começa dentro desse universo de produto digital, de UX e tudo mais, que passaram por isso, tem uma facilidade maior de permear, de flutuar ali para essa criação dos produtos, das soluções, das hipóteses de valor ali. E que bacana que você vem disso. Você tem essa percepção também que isso facilitou para você? E até trocando com outras pessoas que estão na área, que não passaram também pela parte do design gráfico? Sim, sim. E não apenas na parte visual do design gráfico, né? Que a formação do design gráfico, acredito que em outras universidades ela seja para uma formação crítica, vamos falar assim, né? Para você entender o design não apenas como um projeto visual, mas também como um projeto. Então, o projeto vai ter todas as suas peculiaridades, como, por exemplo, a existência de um processo, um começo, meio e fim. Só que no design a gente tem algumas premissas, vamos falar assim, de que o processo não necessariamente ele vai ser linear. Então, são coisas que no design gráfico a gente acaba absorvendo, né? Por isso que tem até um pensamento do designer, né? O design thinking, que é o que é ensinado hoje em empresas de administração, advocacia e por aí vai. E com esse avanço todo da inteligência artificial, assim, eu até li o post que você
comentou lá fez, né, no LinkedIn, falando sobre um pouco dessa bolha da IA dentro do design. Por que você acredita que existe isso, se você acredita, né? Lendo, eu tenho a percepção que você acredita muito no que está acontecendo hoje, que existe uma bolha da inteligência artificial dentro desse universo do design. A minha percepção está correta de acordo com o que você postou? Você pensa um pouquinho diferente? E se pensa nessa bolha, o porquê que você chega a essa reflexão sobre isso, Éricles? Eu vou dar só um passo para trás aqui para localizar nossa audiência em torno do qual é o meu posicionamento em relação às IAs. Acho que as IAs, elas são ferramentas úteis no nosso dia a dia. Então, a gente vai conversar mais à frente, né, sobre ferramentas específicas de design, ou o que as pessoas mais pensam quando ouvem IA, que é sobre o ChatGPT. Então, elas são ferramentas úteis, ponto. Só que, olhando historicamente, a gente consegue observar que há uma supervalorização em torno do valor de mercado das empresas que estão no ramo das IAs. E isso se configura como um precedente histórico para, por exemplo, a bolha de imobiliário dos anos 2008, a bolha da internet, que, aliás, foi um tema do meu TCC. Então, observando esses padrões, eu acabo olhando para a IA e, de novo, vou olhando para pessoas que estão comentando sobre isso, pessoas que estão mais inteiradas sobre o assunto, e elas falam, isso aqui se configura uma bolha, porque olha como é o comportamento da Bolsa de Valores. Entende? Então, é muito mais por essa familiaridade com o assunto bolha de internet, algo relacionado à internet, e também por olhar para esses comentaristas como o Miguel Nicoleles, que falam bastante sobre IA. Depois eu vou comentar uns outros aqui no decorrer do episódio. Bacana. E então a sua percepção vem muito sobre a questão do que o mercado como um todo, assim, questão da bolsa, do que as empresas estão colocando de grana, do que de fato ali é algo mais relacionado com o uso dela no dia a dia, até mesmo com o design como um todo. Exatamente. É a mesma coisa a gente pensar na bolha da internet, não quer dizer necessariamente que a internet acabou. Quer dizer que aquele volume de empresas acaba não conseguindo trazer valorização material. Então, a empresa vai ser muito mais a partir do seu valor, o seu valor fictício, vamos falar assim, e pouco sobre o que ela está entregando para a sociedade, o que ela está conseguindo de lucro também. Então, eu acredito que muitas dessas empresas de IA, não falo sobre NVIDIA, né, mas eu falo das empresas que trabalham com a oferta desses serviços para o público geral, uma hora vai deixar de ser lucrativo. Na real, hoje não está sendo lucrativo, só que uma hora o mercado vai se desiludir em relação a isso, e o dinheiro vai parar de entrar, vamos falar assim, né? Perfeito. Vai ser aquela coisa de muito investimento e pouco retorno, né? A galera tá achando que realmente só colocando IA a qualquer custo dentro de qualquer processo vai trazer um retorno. E aí até falando sobre isso de certa forma é um hype. E aí quando a gente fala para aplicação dentro do design, como que você tá enxergando isso hoje, assim, que a disciplina tem utilizado ou está subutilizando aquilo que a inteligência artificial pode entregar e auxiliar no dia a dia de uma pessoa que atua com design, sabe? Eu acho que grande parte do que a gente está vendo hoje, anos 2025, é muito marketing, muita coisa baseada no hype da inteligência artificial. Não necessariamente pelo valor que ela pode entregar, mas eu costumo falar que é um processo de coerção também. Então, ferramentas não é algo que você torna obrigatório o uso dela, mas é que você tem a liberdade de escolher quando ela vai ser útil. Então, quer dizer que, vamos fazer uma analogia aqui, pensando no mundo da marcenaria, porque apareceu uma nova Bosch, não sei o que lá, que agora o uso de martelo, de prego, vai ser dispensável, sabe? Então, penso por essa linha aí. E a gente, como você comentou na sua introdução, que a gente tende a olhar os resultados da IA com muita boa vontade. Aí eu suspeito que seja por conta da velocidade que os resultados aparecem para a gente, ou por se tratar apenas de uma automação, sabe? Então eu acho que essa hype está bem associada com esses fatores. Eu acredito então de quando começou esse hype ali, por volta de 2022 para 2023 mais ou menos, assim, que começou a dar mais o boom ali por conta até do ChatGPT. Você foi uma pessoa que, como até você comentou aí, que fez o TCC voltado para a bolha de IA, você falou, pô, não vou perder meu emprego do dia para noite, calma lá, galera, porque as pessoas ficaram apavoradas, assim. Agora deu uma acalmada, né, nos ânimos, assim, da galera com relação a isso, mas nesse movimento ali, como eu falei, em 22, 23 e tal, a galera ficou muito preocupada. Nossa, agora vamos perder o emprego, meu Deus, vou perder o emprego e tal. Isso falando assim dessa nossa bolha do design como um todo. Até voltado também um pouco pra galera da programação, né, da TI e tal. Você foi uma pessoa que nesse momento você falou, não, peraí galera, calma, pé no chão e tal. Eu fui um pouco dos dois, tá? Porque uma realidade que a gente não pode negar é que vamos perder os empregos. Então, existe uma margem que está sendo reduzida. Então,
não sei se você lembra de como foi os anos de 2020, o boom, vou falar assim, né, da área de UX. Então, tudo era UX. Muitas empresas de educação estavam querendo fazer formações de pessoas para UX e estava contratando a rodo. Se você bate numa árvore e cai 10 UX de lá, seja eles que faziam administração, que eram da contabilidade, que são da parte do design gráfico também. Então, o que aconteceu de 2020 para cá é uma queda nessa demanda por UX também. Então, estou só misturando aqui as realidades para falar que, sim, nós vamos perder nossos empregos de maneira bem genérica, só que não necessariamente é a IA que vai provocar isso, sabe? Porque daqui a uns 2, 3 anos, talvez essa hype seja bem menor do que a gente vê agora. E o que você acredita que possa provocar isso? Não só a IA, né? Eu acho que pode ser um conjunto de fatores. Se você vê outros fatores que vão colaborar para que talvez pessoas percam oportunidades de trabalhar com design? Falo mais no sentido de perder os empregos, aproveitando a fala trágica sobre associar a perda de empregos à IA. Eu acho que um grande estimulador a isso talvez seja... A gente teve uma formação muito grande de profissionais e o objetivo, que eu vou criar aqui uma hipótese sobre isso, o objetivo lá no começo era formar um máximo de pessoas e depois escolher apenas a nata da nata para eles. Porque não sei se você vai concordar comigo, mas para que exista um mercado de UX, existe toda uma malha industrial presente para aquilo. Então vai ter que ter formações específicas em UX, formações rápidas, formações longas, né? Então a gente vai ver hoje cursos de pós-graduação em design de experiência, algo que talvez não pudesse ser visualizado 20 anos atrás, né? Vamos falar assim. Então eu acho que um dos fatores que também faz com que essa fala alarmante ela exista na nossa sociedade é que existe esse corte de todo mundo vai formar, só que não existe espaço de trabalho para todo mundo. Então, mais nesse sentido. O espaço que foi criado nos anos 2020, eu tô falando, né? Ah, perfeito. Eu também concordo contigo, assim, no termos de tipo, cara, 2020 foi um ano atípico, né, com relação à questão de ter espaço. Porque aí na verdade não criaram o espaço, só colocaram mais pessoas no mesmo espaço. E aí viram que o espaço estava pequeno para tantas pessoas e teve que tirar pessoas para que as outras pessoas ficassem lá com espaço suficiente para respirar naquele ambiente. Mas eu sempre gosto de trazer, e aí a minha ótica, eu queria também talvez entender um pouco a sua, que se eu comparo com 2019, ainda assim, olhando assim 25, 26, eu entendo que tem mais oportunidades. Só que ao mesmo tempo eu olho também para uma ótica onde essa pessoa profissional que entrou em 2020, em 25, 26, 27 e por diante, já não é as mesmas habilidades que ela precisa ter, até por conta da própria IA. Você vê dessa forma também ou vê de um ponto diferente? Como que você enxerga? Eu acho que o volume de pessoas procurando vagas força a essa pessoa, vamos falar assim, né, a pessoa fictícia dos anos 2020, a sempre buscar atualizações de mercado. Então, há a época em que ela precisa se formar na orquestração de workshops. Então, vai ter a época em que ela vai precisar saber mais sobre gestão de produto. Mesmo não sendo da área de gestão, ela vai ter que se profissionalizar nessa parte, porque é o espaço que o mercado oferece a ela para ter algum tipo de crescimento. E hoje, nos anos 2025, uma das coisas que se apresenta como espaço para que você possa atuar como designer de experiência do usuário é o uso da IA. Muitas vagas também vão colocar ela como requisito obrigatório, né? O uso de LLMs, só que eles vão muitas vezes florear isso para poder chamar a atenção dessas pessoas que estão se especializando. Perfeito. É uma boa reflexão sobre isso, inclusive. E até trazendo um pouco agora também a questão de as pessoas veem assim, o resultado que a inteligência artificial cria de maneira como, nossa, olha aqui o que a IA fez, tal, e acha aquilo surpreendente. E até falando disso, pessoas executivas, às vezes, dentro das empresas, né? Nossa, a IA fez isso agora. Nossa, então implementa IA e tal. Por que você acha que as pessoas, algumas pessoas, ou tantas pessoas, né? Eu acho que vai muito da percepção de cada um, enxergam esses resultados que a inteligência artificial cria superior, assim, algo tipo, nossa, uau, sabendo que muitas das coisas que a IA hoje, pelo menos no dia que a gente está gravando este episódio, entrega, muitas coisas ainda são genéricas, né? São algo que não é aquela coisa totalmente criativa, né? Ela junta coisas e acelera alguns processos ali. Mas por que a galera acha isso como algo totalmente deslumbrante, assim, sabe? E como eu falei, tem pessoas, às vezes, até executivas de grandes empresas, assim, que olham para isso, para esse resultado que a IA entrega e, quer colocar. E aí, talvez,
tem um pouquinho do hype, mas eu acho que tem um pouquinho além da questão do hype, assim. As pessoas olham e enxergam algo que não é aquilo que é, sabe? Uhum. E para falar sobre isso, eu quero começar com uma frase do Fábio Akita, que é uma também das pessoas que tem falado sobre IA. Eu não vou lembrar perfeitamente a frase, mas algo como se fosse a relação entre o deslumbre com a IA e a falta de conhecimento na área é inversamente proporcional. Ou seja, você vai achar muito mais legal aquele resultado quanto menos você conhece sobre a área. Então, pergunta para qualquer músico sobre se o resultado que ele vê das IAs tem uma qualidade técnica e teórica boa. Pergunta para um designer que vê, ele vai bater o olho na interface feita por qualquer um LLM e vai falar assim, isso aqui foi feito por LLM e tem esses erros de usabilidade aqui. E é engraçado falar sobre isso porque um dos pontos que é defendido o uso da IA para de ponta a ponta na criação de produtos digitais é a tal da consistência. Só que eu estou todo dia experimentando novos resultados com as IAs e uma delas cometeu uma falha bem engraçada assim, que é algo que talvez um júnior não cometesse, que é o uso de diferentes botões para a mesma função. Dando só um exemplo básico aqui sobre como é que isso acontece. E também para falar sobre esse assunto, como é que as pessoas enxergam o resultado da IA como superior e não como genérico, como ela realmente é, porque existe um viés cognitivo que a gente chama de viés da automação, que é uma tendência de confiar que o resultado feito por sistemas automatizados, agora generalizando, é algo superior ao que é criado por humano. Talvez por aquelas questões que eu comentei mais cedo, que é talvez sobre a velocidade que aquilo acontece, né? Então a gente trata aquilo muito como mágica e não como um processo de aquisição de outras inspirações, vamos falar assim. Então, os nossos projetos que estão na internet estão sendo usados como inspiração ou estão sendo, umas pessoas que são mais críticas que eu ainda, falam roubados da gente para poder fazer esses outros resultados. Então, acho que é muito fruto disso. E esse fruto, na sua visão, esse resultado é o que alimenta essas expectativas, assim, com relação à inteligência artificial dentro do mercado e dentro da nossa área do design como um todo? Você fala de o resultado produzido pela IA, ela ser meio que circular, tipo, porque o resultado é esse que alimenta o hype? Exatamente. Porque por falta também desse próprio conhecimento que você trouxe, né? Porque, como eu comentei no começo do episódio, né? Muitas pessoas vêm para a área do design, e aí falando das pessoas que atuam como designers, e não tem esse conhecimento dos fundamentos, da base do design, onde às vezes eu sinto muita falta que as pessoas deveriam ter. Porque aí ao ela ver uma nova ferramenta, que a IA eu entendo e enxergo como uma nova ferramenta que vai auxiliar no dia a dia, acaba se deslumbrando e achando aquilo o máximo, como o exemplo que você deu de um músico que tem todo um conhecimento e a base e os fundamentos da teoria musical. E aí quando a pessoa compara com uma outra música que é feita totalmente por uma inteligência artificial, ela fala, isso aqui não é tudo isso, né? Uhum, exato. E tem um outro fator que eu quero somar aqui à sua questão, que é a estética e a estética de sites. A gente falando agora especificamente sobre a parte de produtos digitais, a estética da IA, ela vai... Eu não sou futurólogo, tá? Mas é que me cheira a outras tendências que aconteceram no passado sobre uma estética específica de algo. Então, eu acredito que essa estética IA, ela vai perder força com o tempo, porque existe um outro fator acontecendo em paralelo, que é o aumento de golpes nas redes sociais utilizando as IAs criadoras de site. Então, eu faço um site de uma hamburgueria, coloco um anúncio no Facebook e aquela hamburgueria não existe, basicamente. Eu coloco para algum cliente fazer o pagamento via Pix de um site, mas o site é aquele fator, não sei se você vai se lembrar também, que o site é aquilo que a gente falava no começo, quando a gente vendia os nossos projetos, que é aquilo que dá a confiabilidade para o cliente. Então, você quer ser uma empresa que é reconhecida por outros clientes, tem um site, porque é a coisa mais confiável que vai existir. Então, eu acho que vai ter uma perda dessa confiança em relação aos usuários e os sites que eles estão vendo, uma descrença, vamos falar assim, por conta da estética, que é algo observável. É simples de você observar, bater o olho e falar assim, isso aqui é IA. Talvez o público em geral bata o olho e tenha uma certa demora, mas a familiaridade, porque vai associar muito ao golpe. Eu divulguei uma matéria também no LinkedIn que fala sobre o aumento de golpes acontecido pela Meta e que passou apenas abaixo do nariz da Meta e ela não fez nada, porque é lucrativo. É muito louco, porque essa percepção que você trouxe aí, eu mesmo já comecei a pensar um pouco sobre isso, mas na ótica de como consumidor mesmo, igual você trouxe. Eu mesmo olhando algumas empresas menores, né, que começaram a utilizar inteligência artificial. Vou dar um exemplo de uma hamburgueria aqui da minha cidade, que começou a fazer imagens só usando inteligência artificial. E assim, eu falei, nossa, não é assim o hambúrguer de lá. A hamburgueria é boa, a hamburgueria, o hambúrguer é muito top, assim, gosto bastante
dos produtos deles lá que eles fazem. Mas aí quando eles começaram a postar, pararam de postar as fotos reais, mesmo as fotos não tão bonitas, mas a gente sabia que aquele hambúrguer era real e bom, pra ficar colocando essas fotos de hambúrgueres que não é aquilo, não é daquele jeito, não tem aquele ingrediente, não tem aquilo. E começaram a usar só pra postar e ter conteúdo ali no Instagram deles. E isso já me gerou essa questão assim de falar, nossa, que estranho, né? Que ruim. Só que eu conheço a hamburgueria, e aí como você trouxe, quem não conhece já vai ter aquela percepção de, não, né? Todo mundo é imagem que eu já vi em outro lugar, sabe? Uhum, exatamente. E eu costumo falar que nós somos macaquinhos que gostam de outros macaquinhos. Apesar do ser humano se colocar nessa posição superior na cadeia alimentar, na natureza em si, no final das contas nós somos animais sociais. E essa falta de contato com o ser humano, que algumas pessoas chamam de a alma do design, cada vez que ela vai se perdendo, talvez isso seja um gatilho para o aumento da demanda de pessoas querendo conversar com outras pessoas ou lidar com o trabalho humano no final das contas, tá? Então é um pensamento também que eu alimento em torno das IAs e por que o que a gente está vivendo agora nos anos 2020, vamos falar assim, é um hype que a tendência vai ser apenas diminuir. E não palavras minhas apenas, tá? O próprio Sam Altman falou numa entrevista que ele deu, depois eu posso te mandar os links para deixar na descrição do episódio, falou que é bem possível que isso aqui seja apenas um hype. E isso é interessante, né? Ele ter essa consciência e falar sobre isso, porque as pessoas também despertem essa reflexão. E você acha que designers, eles estão perdendo o senso crítico em avaliar esses resultados como um todo? Você está avaliando, a gente está sempre observando, mas você acha que, no geral, a maioria das pessoas que atuam com design estão perdendo esse senso crítico de avaliar ou não? Elas estão conseguindo realmente ter esse senso crítico, conseguir avaliar o que é de fato ali a IA pode colaborar no dia a dia, ou só estão também replicando aquilo que as empresas querem que repliquem e segue o jogo? Tem umas pessoas que são mais críticas que eu ainda e que têm um conhecimento muito mais vasto, como eu dei o exemplo do Miguel Nicoleles, que ele fala que a existência de várias técnicas tende a tirar um pouco do nosso processo de esforço para aquisição do conhecimento. Só para trazer isso aqui em detalhes, tá? Ele fala no exemplo de uma entrevista que ele deu para o Opera Mundi sobre o uso de ferramentas como, por exemplo, uma caneta, ou o uso da máquina de escrever, que aquilo te tira com o contato das palavras. Então, a escrita à mão, ela reforçava mais algumas questões de cérebro lá, etc e tal. Então, ele traz essa associação com várias tecnologias. Eu não vou tanto para longe assim, mas eu digo sim que as IAs, elas vão tender a tirar o nosso senso crítico, tanto na parte estética, que eu falo assim, do trabalho do designer, como também você como uma entidade misteriosa aqui, tá? Rir da sua mãe, da sua avó nos anos 2019, que caiu na fake news, só que a gente, anos 2000, pula para 2025, a gente vê um vídeo de uma criança orando, rezando no elevador e achar que aquilo era super real, ou uma criança que caiu de tal lugar e achar que aquilo é super real, ou um vídeo que também viralizou muito esses tempos do macaco que estava voando no guarda-chuva. Então a gente cai nessas fake news também porque a gente perde nosso senso crítico de pensar, será que isso aqui é real ou não é real? Então, um desses impactos que eu observo é nessa parte de saber diferenciar o que é real, o que não é real. E outro aspecto em termos de o trabalho do designer, que a gente começou a conversa falando que ele vai além, na real, de uma visão apenas restrita à estética das coisas, mas também a todo o processo que aquilo é necessário, todo o conhecimento teórico que é necessário para fazer uma produção de uma peça de design, tá? Só para a gente generalizar, além dos produtos digitais. E como esse evento ele é muito recente das IAs, eu não consigo observar os impactos ainda, tá? Então, são 5 anos, vamos falar assim, né? Sendo bem justo em relação ao tempo, eu acho que existe uma potência que a IA vai pautar nosso senso estético em relação às próximas décadas, porque ela vai possivelmente diminuir a produção de peças criadas por nós mesmos. Então, como a gente sempre sabe, né, de que as IAs elas precisam, as LLMs especificamente, elas precisam de outras peças para poder alimentar a sua biblioteca, entre aspas, vamos falar assim. Então, com a queda disso, a tendência vai ser a gente também ter uma certa pasteurização, que é uma palavra que eu achei bem descritiva para falar sobre o que acontece com a gente.
E essa questão da fake news, teve um amigo recente que tem um grupo com outros amigos assim, e ele mandou um vídeo de tipo um cara deitado assim numa rede dentro de um quarto assim com uma janela e uma onça pulou lá dentro assim e tal. E meu, o vídeo parecia muito real assim, mas na hora que eu vi eu falei, mano, isso aqui é de verdade mesmo, né? Tipo, porque você começa a ver aquilo, porque a onça pulou tal e depois saiu, mas aquelas imagens que parece que tinha uma câmera, aquelas câmeras que não filma bem e tal, então tava, cara, muito bem feito, inclusive, assim, e é videozinho de 5 segundos, assim, você olha, você fala, cara, se passa batido assim, parece real de fato, sabe? Ele falou, cara, isso aqui eu acho que é uma IA, tal, aí a gente deu uma pesquisada ali e foi feito por uma IA. E é bem isso que você falou, cara, porque coisas mais possíveis de ser feito, que nem, um macaquinho voando num guarda-chuva, talvez é coisa mais surreal, mas uma onça pulando num lugar que é no meio do mato mesmo, dependendo do lugar, e um cara assusta assim, a onça sai, talvez possa ser mais real. Então criar vídeos que é mais próximo daquilo que é a realidade, talvez possa de fato enganar muita gente se aquilo aconteceu de fato ou não. E em que etapas do processo criativo você entende que o uso da IA pode ajudar sem comprometer aquilo que o designer tá trabalhando ali, que a pessoa tá fazendo, e até dar dicas também de ferramentas que você tem utilizado, que tem melhorado e tem ajudado o seu dia a dia? No meu trabalho especificamente, tá? Eu tenho usado um pouco na parte da descoberta e no complemento de texto. Porque em muitas empresas existe uma demanda de conhecimento profundo quanto ao negócio. Só que não existe uma correspondência entre o tempo de dedicação e o recurso para uma descoberta bem feita. Então, tenho usado nessa etapa de descoberta, então, levantamento de documentos sobre o projeto e depois um compilado disso utilizando as IAs, ou as IAs que fazem transcrição de áudio, para o caso de reuniões feitas à distância. Então, essas também funcionam no meu dia a dia. E muitas ferramentas de IA que ajudam a propor umas primeiras versões de interface. Então, são coisas que eu tenho explorado. Claro que ela vai dar uma série de ideias que são dispensáveis, tá? Então, como a gente comentou aqui. Só que nesse meio vai ter algumas ideias que vão ser úteis nessa primeira etapa de descoberta sobre o que você tem a fazer. E quanto à parte de complemento de texto, eu falo de criação de textos fictícios, só que factíveis, porque a gente sabe que tem alguns perfis de clientes que eles podem ser menos ou mais apegados a uma abstração, ou eles precisam de dados reais para poder complementar aquilo que a gente está vendo. Então, como eu trabalho numa empresa que linha de frente, vamos falar assim, dos produtos criados internamente para empresas da indústria, a gente tem que lidar com bastante dados. Então, são planilhas de 300 mil linhas, então isso ajuda a gente a pegar, apesar de ter esse volume de dados, conseguir converter aquilo em algo que a interface consiga comunicar. Então, posso dar um exemplo do dia a dia de trabalho mesmo, que teve um cliente que ele estava fazendo as contas com os números que estavam na interface. Então, isso é uma das maneiras que pode ajudar. Eu não tenho que fazer essas contas de aceitou o preço, influenciou aqui, tal elemento está aqui e coisa e tal. E quais são as ferramentas que você tem usado, assim, o nome delas? O que você tem usado? Você tem usado o ChatGPT ou outras ferramentas, assim? O ChatGPT, o Kimi, o Kimi 2 foi lançado há poucas semanas aqui, né, desde o lançamento do episódio. Experimentei também um pouco da Manus para fazer a interpretação de dados. Eu fiz um teste com cada uma delas, tá? Então, peguei uma planilha e joguei em cada uma delas para ver qual resultado que ela iria me trazer. Que eu queria saber os valores únicos de um projeto que eu estava atuando. O ChatGPT ele teve uma boa resposta disso. O Manus ele inventou alguns dados que não eram nem daquela empresa. E o Kimi ele ainda está, vamos falar assim, um processo de dar respostas mais adequadas para o que eu estou atuando. E além disso, tem as outras IAs, como o próprio Lovable. Eu fiz testes com um plugin do Figma. O Figma, quando você usa a versão corporativa dele, tem umas IAs que são de complemento de conteúdo. Então, você pode copiar um card em alto layout e ele vai complementando, né? Mas são coisas que são trabalhos mais operacionais do que vou falar assim, precisa de muito processamento. Como, por exemplo, você criar uma tabela e colocar os meses de janeiro a dezembro. Então, essa ferramenta de IA do Figma, ele vai complementar, né? De janeiro, fevereiro e por aí vai. Tem uma outra que eu comecei a usar recente, que foi o Replit ou Replit, não sei qual a pronúncia dele, que também é de desenho de interfaces. O resultado dela é interessante, dá para você tirar algo de proveitoso dela, assim. Bacana, que legal, cara. E o Figma Maker você tem usado bastante também para a parte da criação de interface ali, de fazer os protótipos. Você tem explorado um pouco esse lado também? Ou alguma outra para essa parte também da criação em si ali, para acelerar? Eu fiz um experimento com um projeto
que eu queria ver qual ferramenta que ia conseguir performar melhor. Então, eu fiz o teste com 4 ferramentas, eu não vou lembrar o nome de 2 delas, tá? E para apresentar para a gestão da empresa, eu fiz uma tabela com vários fatores de análise, né? Então, por exemplo, sobre consistência, sobre, vamos falar assim, proposição de novas ideias. Então, eram todos fatores que eu estava analisando nessa tabela. 2 delas, que eu já comentei aqui, Lovable foi uma das ferramentas que eu estava usando nesse experimento, e eu estava fazendo o caminho que era eu tinha uma tela pronta, um design pronto, feito no Figma, e a partir daquela tela eu queria fazer com que os botões fossem clicáveis, os campos de texto fossem editáveis, as abas fossem, enfim. Então, o Figma Make, ele performou bem melhor nesse experimento que eu fiz. Óbvio que vai variar de tela para tela, vai variar de produto a produto, mas ele performou bem melhor em comparação com o Lovable e as outras 2 ferramentas, que agora eu não vou lembrar o nome, tá? E a integração que ele tem com o próprio Figma, talvez de você conseguir fazer a importação da biblioteca para o prompt, seja um dos fatores que ele pontuou alto nessa minha tabela sobre consistência. Então, se você está propondo uma identidade visual da empresa que você está fazendo é verde com amarelo, vamos supor esse cenário, tá? Você joga isso no Lovable e no Figma, a chance do Figma Make trazer aquele resultado mais fiel ao que foi desenhado é maior, porque o Lovable cai naqueles vícios de interpretar que as interfaces, elas têm um desenho feito em cores azuis mais na internet, então tudo que ela for fazer, ela vai partir desse vício, né? De ter que ser azul, vamos falar assim. Cara, que interessante. E além desses testes lógicos, né, de fazer ali no dia a dia, como que você entende que pessoas designers, elas podem permanecerem críticas com relação a esse uso da inteligência artificial como uma ferramenta ali no dia a dia, né? Porque eu acho que o experimento, assim como você fez, levantar esses pontos, o que nessa ferramenta funciona bem, o que nessa não funciona, essa daqui dá pra aplicar isso, essa não dá. Eu acho que esse é um passo, mas além disso, sabe? Quais outras ações, atitudes ali essas pessoas podem ter pra continuar críticas, né? Com relação à forma de se usar e não sair aceitando tudo, não sair usando tudo de qualquer forma ali, porque de fato é uma ferramenta e a gente não sai usando um martelo em tudo pra pregar qualquer coisa, né? E tem uma frase interessante sobre isso, que é: para quem tem apenas um martelo, qualquer problema é prego. Exatamente. Então existe uma importância da gente ter um senso crítico no design, só que eu fico me perguntando também, né, uma reflexão mais filosófica sobre: será que todos os designers querem ser críticos? Porque eu não me oponho àqueles que apenas querem fazer seu trabalho, causando um pouco atrito no cliente ali e voltar para casa. Que assim, eu tendo a reconhecer, né, que a existência de ambiente de trabalho onde a visão crítica não é valorizada. Sendo pelo contrário, é isolado ou punido. Então, o designer tem que apenas ser um operador de demandas, vamos falar assim, né? Então, eu considero que cada pessoa vai fazer a sua escolha diante de cada realidade que é imposta a ela. Então, vão ter realidades que vão ser mais flexíveis em relação ao designer manter um senso crítico. Tem realidades de ambiente de trabalho que vai simplesmente, como eu falei, né, isolar ou punir esses comportamentos. E pensando na área como um todo, eu acho que é importante que todo mundo seja crítico, porque eu acho que isso favorece também o papel de cada um designer. Então, se eu vou atuar em uma empresa onde o designer anterior ele tinha uma visão crítica, a régua está muito mais alta do que eu preciso fazer, né? Do que eu preciso estudar, do que eu preciso refletir, do que eu preciso propor. Então, acho que para a área como um todo é uma coisa positiva, porque eu acredito que essa área é muito mais do que apenas uma linha auxiliar das áreas de tecnologia, sabe? Então, o senso crítico do design, a maneira de pensar, é o que pode tornar os produtos muito melhores. E você acredita que existe uma maneira de educar assim, o mercado como um todo para entender que um bom resultado não significa que tem que ser demorado, mas também um resultado rápido, só porque usou a IA não quer dizer que é bom, sabe? Tipo, meio que como que equilibrar isso e ensinar aquilo pro mercado do que realmente é o valor do design. Porque por mais que parecia que o valor do design tinha sido entendido, talvez com a questão da própria IA agora a gente observa que talvez não entenderam de fato ainda o que é o valor do design e se existe esse valor do design, né? Sinceramente, eu não sei sobre essa parte de educar mercado, porque existe uma lógica intrínseca na sociedade capitalista que implica a soberania do lucro sobre qualquer outro aspecto. Resultado rápido, na maioria das vezes, significa um resultado com menor custo. E, logicamente, esse menor custo significa maior lucro. E o que pode ser feito não está no âmbito individual, pelo menos eu não enxergo dessa forma, né? Ou seja, as ações
de um fulano ou ciclano que algo muda estruturalmente. Não acredito que isso possa acontecer. Como, sei lá, o boicote às ferramentas de IA, o não uso delas, não necessariamente vai ter um impacto sobre como aquilo funciona. Porque eu acredito que nesse momento o aumento dos custos da IA, como resposta do mercado aos custos de implementação, seja um fator que favoreça a diminuição do uso, né? A gente comentou aqui um pouco mais cedo sobre que isso, trazendo para o mercado de ações dos Estados Unidos, principalmente, né, tem um impacto, né, sobre o valor fictício das empresas e o valor de entrega real que elas podem acontecer. E eu acho que isso, entre aspas, tá, naturalmente retorna o foco para o trabalho do design de experiência. Então, é meio que as coisas vão acontecer independente do que a gente queira ou não queira fazer, sabe? Então, eu não acredito muito no educar do mercado, porque acaba que a gente vai sendo guiado por essas questões maiores, né? Como, por exemplo, a implementação de data center no Brasil pode fazer com que aumente a demanda pelo uso de IA, porque se existir uma demanda para ser feita, existe o que a gente conhece como circulação do capital, né? Para terminar o circuito, precisa que haja venda daquele serviço. Então, a gente vai depender muito de se isso vai se concretizar ou não concretizar, se a hype vai demorar muito ou não demorar muito. E é muito louco porque, falando sobre custo, recentemente, eu vou falar recentemente, dado o dia que a gente está gravando esse episódio, eu li uma notícia que talvez o problema relacionado com usar muita água com relação aos data centers relacionados com a questão da inteligência artificial, a própria inteligência artificial conseguiria resolver esse problema. Eu não cheguei a ler os detalhes sobre essa notícia, assim, eu só vi um pouco por cima, mas eu achei isso muito louco, porque as empresas, elas querem muito colocar o lance da IA, mas tem esse lance do impacto tanto ambiental como também, além do ambiental, a questão do lucro, né? E do custo ali que tem para que se coloque isso, né? Algumas empresas já estão começando a observar um pouco mais também esse lado. Exatamente. E você fala sobre o impacto natural que isso vai acontecer. Então é importante a gente sempre pensar e saber que as IAs, elas não funcionam numa nuvem fictícia. Ela precisa de uma infraestrutura física, de data centers, e esses data centers eles têm um consumo de água, de energia elétrica, ele tem um passivo ambiental muito crítico. Então. E além de todos esses pontos que a gente está colocando aqui sobre experimentar, fazer teste, fazer levantamento, estudar sobre a questão da IA como um todo, outras coisas a gente não vai ter como controlar, como você disse, a questão de capital e etc, né? Porque uma pessoa só não vai ter como resolver esse rolê, né? É algo mais coletivo e tem coisas também que, cara, vão acontecer e não tem o que a gente possa fazer mesmo. Mas no geral, assim, o que as pessoas designers, elas precisam fazer pra não ser engolidos, assim, sabe? No dia a dia mesmo, com tipo, coloca IA e faz IA e se vira aí e já era, porque vai vir muitos top-downs, né? Então, além desses testes, desses experimentos, igual você fez, de colocar numa tabela, mostrar, explicar, mostrar os caminhos e etc. Existem outros mecanismos, outras coisas pra que não seja engolido de fato e tenha que fazer aquele trabalho onde fala, putz, não queria estar fazendo desse jeito, sabe? Eu acho que vai depender muito da estrutura da empresa. Porque tem empresas que você vai ter espaço para poder contestar algumas implementações, ou tem empresas que você apenas vai ter que seguir. Então, nessas empresas que você vai ter apenas que seguir, minha sugestão seria tentar fazer aquilo com não apenas a entrega de a IA de ponta a ponta, né, da criação, da descoberta à implementação. Então, talvez trazer algum trabalho humano e para as empresas que têm mais espaço para você negociar sobre essas posições. Como eu falei, um estudo que eu fiz sobre a eficiência de cada uma das ferramentas, mas também isso pode ir um pouco mais a fundo, que foi nos prometido que a IA iria trazer um aumento de produtividade. Só que isso está muito mais no campo da promessa do que no campo da efetivação. A gente está medindo o trabalho das pessoas com e sem IA. Eu posso também colocar aqui, mandar para você o link de uma pesquisa que foi feita com pessoas de front-end, tá? Então não é específico do designer, até onde eu sei, essa pesquisa não foi feita para fazer a comparação de produtividade para quem utiliza e para quem não utiliza as IAs, mas foi feita com front-end e a pesquisa, o resultado dela não constou sobre aumento de produtividade, mas pelo contrário, algo que surpreende algumas pessoas, um pouco da queda de produtividade. Tem uma porcentagem lá na pesquisa que eu vou colocar para vocês na descrição. Então, que muitas vezes o que acontece a IA ela vai trazer um resultado que a gente, como designer, vai precisar refazer. Vai ter que voltar e olhar tudo do zero, como se a gente estivesse fazendo de novo uma analogia. A gente vai fazer a reforma de uma casa, só que essa casa está tão quebrada que vai dar muito mais trabalho fazer a reforma do que quebrar aquilo tudo e construir a fundação do começo. Então, talvez trazer esses questionamentos, vamos falar assim, né, para essas empresas que têm mais espaço de negociação,
para, no final das contas, a gente poder observar a coisa tal qual ela é, longe do hype, sem a máscara do hype, a gente observar que não houve ganho de produtividade ou houve ganho de produtividade. E assim a gente tem uma, vamos falar assim, né? O designer não consegue ser necessariamente engolido pela hype, porque vai ter uma crítica por trás. É crítica no sentido de querer trazer algo que seja mais concreto para aquela coisa, e não apenas ficar nesse mundo abstrato, né? Olha, e realmente essa analogia que você fez da casa é muito boa, porque recentemente não, né? Faz alguns meses já, eu mudei para uma casa nova e tive que trocar alguns pisos que estavam quebrados ali. Até foi o próprio cara da construtora que trocou e tal. E os caras que vieram trocar os pisos aqui, né, trocando ideia com eles assim, eles falaram, cara, ninguém gosta de fazer esse tipo de serviço porque demora mais pra você trocar um piso do que se eu tivesse que colocar 3, 4 metros de piso, sabe? Porque, tipo, já tá pronto aqui, você tem que tirar com cuidado, não pode quebrar talvez do lado, e às vezes pode quebrar, você tem que trocar 2, que aí pode impactar. E é um regaço, assim. Um pouco dessa analogia que você trouxe pode ser isso, né? Você pode tentar acelerar algo com a IA, ela gera algumas coisas, tem que refazer, e por refazer tudo, se você tivesse pego do zero, era muito mais rápido, né? E que louco que tem essa pesquisa, esse resultado com relação ao front-end, não especificamente com o design, o trabalho ali do dia a dia de fazer protótipos, mas já é um sinal de que, cara, primeiro a gente tem que testar, avaliar, fazer pesquisa para ver se realmente vai aumentar o uso da produtividade de fato. Além disso, eu comentei num episódio do Drops de IA que eu faço com meu amigo Thiago Vespa sobre que a IA devia vir para que a gente tivesse mais tempo, né? E cada vez mais parece que a gente tem menos tempo. E aí eu entro e falo, parece uma contradição, não seria para melhorar a gente ter mais tempo livre ou pra gente fazer outras coisas, sabe? E parece que a gente tá cada vez mais sobrecarregados, com mais informação. Parece que a gente sai do dia de trabalho mais exausto do que antes, assim, com esse monte de carga cognitiva que anda acontecendo até com relação à própria IA. Você tem essa percepção ou você pensa diferente, Ericles? Eu compartilho 100% do que você fala, porque não existe necessariamente uma correspondência, vamos falar assim, entre o aumento da produtividade e a diminuição do horário de trabalho, né? Então a gente tá trabalhando na mesma carga de trabalho dos anos 30, que são as 8 horas semanais. Algumas pessoas trabalham, obviamente, mais que esse horário, mas como média do país, a gente está utilizando a mesma carga horária que foi utilizada no século passado, começo do século passado, faz quase 100 anos que a gente está tendo esse mesmo ritmo de trabalho. E eu também tenho essa percepção que o trabalho com a IA expõe a gente a um volume de informação tão grande que o final do expediente ele não é como o final do expediente de 6 anos atrás. Ele se torna cada vez mais inflado e com muita informação, e pelo menos para mim, tá? Com a necessidade de olhar para uma parede em branco, sabe? De resetar o cérebro, de sentar com o meu cachorro no chão e falar assim, eu preciso de um pouco de espaço no meu cérebro, sabe? Então eu concordo 100% com o que você fala. Cara, perfeito. Não, tem dia que eu paro de trabalhar assim e eu falo, eu só quero ver algo de comédia pra eu não ter que pensar, sabe? Eu não quero pensar. Não quero pensar, eu quero só ver coisas e sem precisar raciocinar nada, porque eu já raciocinei tudo que eu tinha que raciocinar, já foi embora. Eu comecei a refletir e falar, será que é porque eu tô ficando mais velho, sabe? Tipo, comecei a falar, nossa, a galera fala que vai ficando mais velha, vai ficando mais cansada, será que é isso? Aí eu falo, mas eu vou pra academia, faço karatê, me alimento correto, será que é a idade mesmo batendo, não tenho o que fazer, sabe? Só que aí, será que é só isso? Eu acho que não é só isso, eu acho que pode ser de fato essa questão de hoje temos uma carga de informação muito maior do que a gente tinha 10, 15 anos atrás, e isso tem refletido muito com relação à questão da saúde mental com as pessoas, sabe? Cara, e qual que é a sua visão com relação ao futuro do papel do design? O que você entende que como nós estaremos daqui 5 anos, né? Eu não vou nem pensar 10 anos, porque as coisas mudam tão rápidas. Daqui 5 anos, do dia que a gente tá gravando este episódio aqui, como que vai estar o papel do design frente a tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio? Tá, é um exercício de futurologia, sou muito ruim com isso, tá? Tá bom, não sou tão ruim assim. Eu tô cravando que vai ser 2-0 pro Flamengo. Se você do futuro escutar esse episódio, vem aqui nos comentários falar se eu acertei ou não acertei, tá? Mas se as coisas continuarem constantes, né, com esse crescimento da IA ou a consolidação dela no nosso ambiente de trabalho, eu apostaria em 2 opções, tá? Que é a primeira opção em que o designer ele vai assumindo cada vez mais um papel parecido com o de PO, então de levantamento de requisitos, e cabendo aos front-ends a escrita dos prompts, das interfaces, ou um segundo cenário que o designer ocupando o papel, que é hoje conhecido como engenheiro de prompt, né? Então eu consigo vislumbrar, enxergar para o futuro, obviamente, né, mantendo tudo constante, essas 2 realidades. Porque, como eu falei, né, tudo vai depender do andar da carruagem do assunto mundialmente.
não olhando apenas sobre uma ferramenta ou outra ferramenta específica. Então, eu recomendo para todo mundo que está ouvindo a gente de não apenas olhar por esse ponto, vamos falar assim, de um ChatGPT, um Kimi, um DeepSeek, que seja essas ferramentas, mas olhar também para o que faz com que essas ferramentas sejam possíveis. Então, é uma placa de vídeo, o uso dos data centers, como a gente exemplificou aqui, são essas coisas que estão mexendo sobre a permanência ou não permanência das IAs no nosso dia a dia. Perfeito, Éricles. Cara, muito obrigado aí pelo papo, pela troca. Espero que você tenha curtido aí também fazer esse episódio aqui do Papo com a gente. E deixa aí agora suas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, blog. Sei que você tinha curso de design, muito legal. Não sei se ainda tá no ar, se quiser divulgar aí pra galera, fica à vontade. Show. Eu tô mais apagado das redes sociais desde 2022, mas eu tenho um Instagram que é o ericles.design. Eu divulguei alguns vídeos recentemente falando sobre bandeiras, porque eu tô juntando um assunto aqui, como você disse, da gente acabar o dia de trabalho cada vez mais cansado, então eu não queria falar tanto de UX, então eu fui para um hobby meu, né, que é sobre estudar bandeiras, então saber como é a bandeira da Birmania, a bandeira da Seychelles, enfim. Então publiquei uns vídeos nesse sentido. No YouTube e no LinkedIn eu tô publicando conteúdos mais voltados para Figma. Então, no YouTube tem alguns tutoriais que eu faço, assim, mas não nada muito constante. Hoje em dia, quando eu tenho alguma ideia e estou com tempo livre, entre aspas, assim, para fazer, eu estou fazendo esses tutoriais. No LinkedIn eu acabo divulgando mais matérias, mais artigos. Esses dias eu recomendei um livro que dá para a gente entender um pouco sobre essa possível bolha da IA, olhando para a bolha da internet, que é o livro Os Bastidores da Internet no Brasil, do Eduardo Vieira. Então, um livro interessante para entender sobre como é que estava a cabeça dessas pessoas que estavam investindo na internet no começo dos anos 2000, né? E o que ela se tornou hoje, né? Vamos falar assim. Meu Medium eu não tenho utilizado, mas tem alguns artigos também, tá? Que eu escrevi no passado sobre uma crítica ao nosso trabalho como design. E de crítica, de novo, tá, gente? Não é no sentido de apenas falar mal. A crítica é como você vai tentar fazer uma apuração da realidade com um viés, eu vou colocar entre aspas de novo, né? Um viés mais neutro. É sempre baseado nos dados e fatos que aconteceram, né? Uma crítica só por falar mal, aí é só uma opinião aleatória ali, mas uma crítica embasada, e a crítica é essa, né? Embasada nas informações e nos dados que existem. Cara, obrigado mais uma vez aí, Éricles, valeu demais pela troca, pelo papo, ter aceito aqui. E os links, tudo do que o Éricles trouxe aqui também, das redes dele, Medium e tudo, tá na descrição desse episódio. Você pode clicar aí, trocar uma ideia, puxar o Éricles aí pra conversar também, bater um papo. Se você quiser ouvir também outros episódios, quiser que o Éricles volte aqui, manda aí também mensagem pra mim. Quiser que a gente fale sobre outros assuntos, mandem sugestões de temas que vocês gostariam de estar ouvindo aqui no Papo de UX. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.